Eduardo, sua televisão. Eu vou baixar. Já vai começar? Já estamos no ar. Beleza. Estamos esperando aqui as primeiras pessoas, né? Nós estamos no ar aqui. Um momento aqui que eu vou compartilhar em alguns grupos. Enquanto as pessoas estão entrando, iniciando aqui nosso programa Entrevista de hoje. Agradecer a todos que já estão nos dando audiência. Né, já é possível ver aqui algumas pessoas entrando. Tem sempre aquele momento lá do famoso esquenta. Já até te enviei, Eduardo, no grupo. Já tem algumas pessoas já no ao vivo. Agradecer a audiência de todos. Hoje o nosso entrevistado é o vereador Henrique Júnior. Eu estou naquele momento ainda de colocar em alguns grupos. A internet não está querendo ajudar, eu vou só fixar aqui para a gente poder iniciar aqui o nosso programa de hoje, né? Já vejo algumas pessoas aqui. Marco Vinícius, Marise Carvalho, Rita Monteiro. Só enquanto a gente inicia, tem sempre esse momento aqui de espalhar nos grupos. Eu ainda não consegui fazer porque a internet aqui deu um... Eu te mandei aí, Eduardo. Como sabe, tô só pelo celular. Tá, isso mesmo, tá certo. Não, tá certo, corretamente. Eu que tô... Já temos algumas pessoas já ao vivo. Nós vamos já iniciar nosso programa. O nosso entrevistado de hoje é o vereador Henrique Júnior, jovem parlamentar atuante do nosso município de Timon. Agradecer a todos que nos dá essa alegria da audiência aqui às quinta-feira. Né, já tem algumas pessoas aqui nos assistindo. Eduardo, boa noite. Já tudo ok? Boa noite. Tudo ok. Boa noite. Isso. Já temos aqui. Isso, é o programa edição 29, né? Eu vou já espalhar aqui nos grupos. Pode ficar à vontade, Eduardo. Boa noite, Ludovic. Boa noite a todos. Queria agradecer mais uma vez a audiência de todos, aqueles que são cadeira cativa, aqueles que estão assistindo pela primeira vez. Um programa que é inovador, né, Ludovic? Foi um dos primeiros da região, se não o primeiro da região. E o primeiro da cidade, nós temos certeza que foi. Começamos ainda no ano passado esse grande projeto e vemos trazendo ele aí com todo o esforço aí para trazer informações para nossos telespectadores, sempre com as pautas de informações, de política, de entretenimento, de entrevistas também, como é o caso de hoje, do jovem vereador Henrique Júnior, do Podemos, ex-líder da oposição na Câmara Municipal de Timon, e é um vereador que vem se destacando aí, né, ao longo do seu mandato, principalmente é um grande vereador nas redes sociais, né, que é hoje uma ferramenta muito usada, e foi uma ferramenta aí que ajudou o atual presidente a estar no cargo que ocupa. E hoje é uma ferramenta
pelo momento que a gente vem passando, que é o momento da pandemia, que todo mundo em casa, aqueles que podem e que têm que ficar em casa, e é uma ferramenta hoje que praticamente todo mundo está usando aí para se comunicar através de lives, através de videoconferências, e até as casas legislativas, judiciário, os poderes executivos estão tratando dessa forma, né? Isso. Já aqui conosco, o Algumas vereador Henrique pessoas... Júnior. Isso, o Henrique Júnior, ele vai já entrar, algumas pessoas perceberam que ele entrou e saiu, mas é só por um momento, mas ele vai já entrar no ar aqui e participar, nós vamos já iniciar, porque a gente está naquele início, e sempre no início a gente tem que espalhar aqui em alguns grupos, né? E já temos algumas pessoas, eu vou já registrar aqui, porque eu estou fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, o vereador já está de volta aí, algumas pessoas pensaram que tinha acontecido algum problema, mas na verdade ele teve que sair e retornou. Eduardo, você tem algumas destaque aí neste momento que possa trazer para a nossa audiência? Ludovic, o que a gente tem para trazer, e se você me der até 2 minutinhos que agora funcionou meu equipamento, eu estou voltando, espero me dê 2 minutinhos e pode ir falando aí algo aqui, que é o tempo que eu retorno aqui. Tá. Eu vou agradecer aqui, eu tô justamente espalhando aqui também, né? Pedir às pessoas que também façam esse programa chegar mais longe. Estou espalhando em alguns grupos aqui de algumas cidades vizinhas, já espalhei em alguns grupos de WhatsApp também, né? E que aí na live, quando a gente entra, ela tem a opção de ativar, né? A gente pede para as pessoas ativar, né? Porque quando a gente estiver ao vivo, vai lá a notificação. E também a gente pede para que compartilhe, né? Tanto em grupo de WhatsApp, como no próprio no Facebook, alguns grupos do Facebook que existam, né? Que algumas pessoas participam. E com isso a gente faz com que esse programa chegue muito mais longe. Nós vamos já colocar, eu já coloquei a manifestação de algumas pessoas, né? E ainda estou aqui de novo, repetindo essa história de que tem que compartilhar aqui para poder... Eu vou sair 1 minutinho e retorno. Tá bom, fica à vontade, fica à vontade, fica à vontade. Vou abrir agora o microfone aqui do vereador Henrique Júnior. O Eduardo teve que sair, ele vai já mudar apenas o sistema que ele está usando, né? Teve um problema, ele vai mudar para que possa ficar até o final do nosso programa. Boa noite, vereador Henrique Júnior. Um prazer tê-lo aqui nessa live. O seu microfone, vereador. Microfone. Eu acho que teve algum problema aí. Eu acho que é lá naquele cadeado, dê uma olhada naquele cadeadozinho, acho que foi na hora de entrar e sair. Não, voltou não. Lá no navegador tem um cadeadozinho. Tá. Você vai sair e voltar? Acho que é na autorização. Na hora de autorizar lá. Tivemos um problema técnico, mas até na Rede Globo isso acontece, né? Estão voltando aqui nossos amigos já, o Eduardo já está de volta, só um minutinho. Eduardo ele está voltando, peço um pouco de paciência aos... Eduardo, falta autorizar aí a tua câmera. A tua câmera, Eduardo. Tá me ouvindo, Eduardo? Tô. Eu acho que tu não autorizou a tua câmera. Nós vamos já entrar no ar, valendo de vez aqui, né? São problemas técnicos que acontecem em qualquer lugar. Agradecer a todos, o vereador Henrique Júnior também já está voltando. Olá, tá vereador. Dando certo? Tá, agora sim. Certo? Boa noite, vereador Henrique Júnior. Deixa eu organizar aqui. Boa noite. Tá bom, fica à vontade. E agora, tá tudo ok? Tá, tudo ok. Fica à vontade. Cabo ré do interior, nem eu, moço lá das pacas, eu sou ruim de tecnologia.
Fica à vontade. Boa noite, Ludoígue. Boa noite, o Eduardo Rego. Nós já trocamos algumas ideias um pouco antes, fazendo aqui alguns testes, né? Primeiro eu queria iniciar parabenizando a vocês por essa forma agora, pioneira. Né? Tá me ouvindo, Boa noite também aí, o Eduardo. Tá, todo mundo tá te ouvindo. Valeu. Pronto, agora estamos ok. Então, boa noite a vocês dois, né? Boa noite a vocês dois, boa noite a todos que estão também nos assistindo, estão nos ouvindo. Parabenizá-los, vocês, pela iniciativa, pelo pioneirismo em fazer esse tipo de telejornalismo aqui na nossa cidade. Já é cadeira cativa, os chimonenses pararem um pouco para assistir as notícias da semana aqui no programa Entrevista. Então, estou aqui à disposição para bater esse papo, para trocar ideias, para falar um pouco do nosso mandato e para tirar algumas dúvidas que possam vir daqueles que estão nos assistindo. Só um minuto, vereador. Eduardo, tu consegue algum destaque aí ou eu posso continuar a entrevista? Eu só vou, Ludwig, coisa rápida, antes da gente iniciar a entrevista, para dar um balanço, né, desse momento que a gente vive e todo dia entre 17 e as 19 horas, o Ministério da Saúde faz um balanço das últimas 24 horas dos casos de Covid, curados e infelizmente óbitos. Então eu vou só ler aqui o geral, que são 135.106 casos confirmados, segundo o Ministério da Saúde. No Brasil. No Brasil, no geral. 9.888 casos registrados, e 9.888 registrados só hoje, nas últimas 24 horas. 9.146 são os óbitos no total, e 610 nas últimas 24 horas. Mas isso não quer dizer que esses 610 casos de óbito, Ludwig, foram nas últimas 24 horas. O que ele está explicando aqui 227 foram nos últimos 3 dias, né? Porque tem, por exemplo, tem gente que está falecendo aí com 3 dias, com 4 dias, com 5 dias, com 6 dias, que sai o resultado da confirmação se foi o caso de Covid mesmo, né? Então, não é que tenha sido os 610 casos de morte nas últimas 24 horas, mas mortes confirmadas, sim. Aí o estado de São Paulo, que ainda é o pico, né, com 39, quase 40 mil casos, seguido Rio de Janeiro com mais de 14 mil, Ceará o terceiro com 13 mil, Pernambuco mais de 10 mil casos, Amazonas mais de 10 mil casos, aí vem o Pará com 5.500 casos, Maranhão com 5 mil, é o sexto que está na lista, o sétimo Maranhão, Bahia, Espírito Santo, Santa Catarina, Minas Gerais, Distrito Federal, Amapá, Rio Grande do Sul, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba, Paraná, e o Piauí, a gente que mora aqui ao lado da capital Teresina, nós temos que destacar também, né? São 1.051 casos, com 35 óbitos. Eu acho que o Piauí está num bom desempenho nesse caso. Mas a gente pode iniciar aí, já deu o balanço aí das últimas 24 horas do Ministério da Saúde sobre o Covid-19. Certo. Se por acaso tu conseguir ver depois aí o do Maranhão, né? Geralmente emite do município, a gente destaca também para a nossa audiência depois aqui. Nós vamos iniciar, vamos iniciar aqui a entrevista, né? Vereador Henrique Júnior, a gente tem visto, né, presenciado a sua luta no parlamento municipal com relação principalmente, não só esse momento de pandemia, né? Mas você tem tido algumas ideias e essas ideias são assim diferenciadas, né? Algumas são novidades para a região. E uma delas, que eu acho que até o município terminou acatando, nós vamos tratar de outra, mas nesse primeiro momento, eu queria que o senhor tratasse sobre a questão do kit da merenda escolar, que foi uma sugestão sua, e eu acho que eu vi alguma coisa do município tratando desse assunto. Qual foi sua ideia, como foi que originou e como foi tratado lá na Câmara essa situação? Ludoígue, Eduardo e ao povo timonense. Funcionou da seguinte maneira. Se eu não me engano, eu acredito que o decreto do prefeito em relação à interrupção das aulas foi ainda no dia 15 ou 16 de março, né? Quando chegou esse período, eu fiquei preocupado, porque várias famílias
de Timon, elas têm filhos, e esses filhos vão para a escola. Geralmente, Ludovico, a merenda escolar é a principal refeição daquela criança no dia. Para outras crianças, infelizmente, é a única do dia. Isso me preocupou muito, eu ouvindo muitos relatos de vários pais já se preocupando, e também vendo alguns bons exemplos pelo país afora. E aí, no dia 18 de março, eu protocolei na Câmara Municipal de Timon o pedido de estudo e viabilidade para que fossem distribuídos esses kits alimentares. Deu certo em alguns municípios, também poderia dar certo no município de Timon. Então, a gente protocolou no dia 18 de março, ficou rolando. Quando voltou às sessões remotas, se eu não me engano, foi no dia 14 de abril, nós aprovamos a indicação na Câmara Municipal, e ontem também eu vi uma nota oficial da Prefeitura falando que vai fazer a distribuição. Nós vamos acompanhar, porque assim, os recursos continuam vindo, as merendas estão estocadas. Se essas merendas estão estocadas, elas não podem ficar lá estocadas, muito menos nesse período em que as nossas crianças mais precisam. É questão humanitária, é questão de pensar nas pessoas, é questão de garantir a saúde alimentar dessas crianças que estudam na escola pública municipal de Timon, nas creches e em todos os locais. Então, graças a Deus, com muita luta e depois de muito empenho, depois de muita pressão, infelizmente, às vezes o governo aqui de Timon funciona muito sob pressão, sobre quando alguém diz muitas coisas para que eles venham a fazer. Não tem assim uma iniciativa para poder logo realizar as coisas. Mas aí, graças a Deus, deu certo. Foi aprovado na Câmara, foi uma indicação? Isso. Isso. É importante falar o seguinte, para a população entender. Existem projetos de lei, existem requerimentos, existem indicações. O que é que acontece? Ainda, e já existem discussões que dizem ao contrário, mas ainda funciona da seguinte maneira. Quando existe alguma ação da Câmara Municipal ou alguma ideia de algum vereador que onere o município, que gere gasto, isso tem que partir do Executivo. Então, o Executivo faz o projeto, manda para a Câmara e os vereadores aprovam. Por exemplo, aumento de salários do servidor da educação. A parte do Executivo, o prefeito faz o projeto, manda para a Câmara e os vereadores aprovam. O que é que nós, vereadores, podemos fazer nesse caso? São projetos de indicação. Nós criamos o projeto, elaboramos, enviamos a indicação para o governo. E aí o governo, o prefeito, vai ter ele tem o poder de decidir se acata ou não, se realiza ou não. Isso cabe a ele, e aí o povo escolheu ele para passar esses 4 anos decidindo dessa maneira. Entendeu? Então nós temos um projeto de indicação. Vereador, mas nesse mesmo sentido, foi aprovado no Senado e na Câmara um projeto que autorizava esses kits, merenda escolar, né, para aqueles alunos que não estão tendo aula por causa da pandemia. Então, passou a ser uma lei federal, né, nesse período que a gente está passando. E aqui em Timon, por que demorou tanto? O que você acha que faltou? Falta de iniciativa e, às vezes, de humildade de escutar as opiniões que dão certo. Vou te dar um exemplo. Sabe por que foi aprovado na Câmara e no Senado? Porque existiram iniciativas antes. Existiram exemplos antes de prefeitos arrojados, de prefeitos corajosos, de pessoas que não é que vão burlar a lei, mas que vão buscar uma maneira de utilizar aquilo que é do povo. Então, alguns prefeitos se adiantaram, organizaram as merendas escolares começou por Recife, teve em Amapá, mas em Recife, por exemplo, o prefeito colocou a equipe da escola trabalhando, dividiu por séries e por horário, de 11 até 1 da tarde. As pessoas iam lá para a escola, recebiam a merenda, levavam para os seus filhos, com todo o acompanhamento, isso bem no comecinho ainda da pandemia, antes de começar a agoniar, a ter novas notícias, a ter novas coisas, já estavam fazendo. Quando isso começou a ser feito em várias cidades do país, foi que a Câmara Federal foi buscar uma maneira de tornar a lei e o Senado também. Por isso, só depois disso tudo, de um mês e meio, que passou, que foi aprovado, que a Prefeitura de Timon veio estudar a possibilidade, e só ontem, depois de quase 2 meses, que anunciou que vai iniciar a distribuição, sendo que isso já está sendo distribuído em outras cidades há muito tempo. Isso é que eu falo da questão da iniciativa, de ser arrojado, de ter coragem, de fazer as coisas para beneficiar o povo. Entendi. Vereador, mas
aqui, Timon, você vai estar acompanhando como vai ser essa entrega desses kits, questão de valor, o que vai ser entregue, se você vai estar próximo, você faz parte da comissão de educação, mas se não for, não quer dizer que você não precisa ser para participar. Como é que vai ser essa distribuição? Você já tem alguma informação? Vai ser discutido na Câmara, com a comissão, ou vai ser tudo por parte do Executivo? A Câmara de Vereador não tem nenhuma participação? Olha, eu sempre procuro fazer as coisas com muita responsabilidade. A minha indicação na época foi para atender as crianças da educação infantil. Até porque eu não sabia como é que estava o fluxo de caixa da prefeitura, não sabia quais seriam as ajudas do governo federal, do governo do estado para a cidade de Timon. Então eu fiz minha preocupação de imediata com todos os alunos, claro, mas eu me preocupei primeiramente com os alunos da educação infantil. Depois, com a emenda e uma sugestão do vereador Zé Carlos, ele pediu que fosse ampliado para todos os alunos da rede municipal. Obviamente, eu acatei a emenda. Se era para beneficiar mais gente, eu imaginei, olha, se é o líder do governo está falando isso, é porque a intenção do governo é atender a todos os alunos. Ontem, lendo uma nota da Secretaria de Educação, foi avisado que só serão entregues esses kits escolares só com o estoque que já tem na escola, o próprio estoque já tem, até zerar o estoque, para aquelas famílias que estão em situação de risco. Agora, para identificar quais são essas crianças, esses alunos que estão em situação de risco, vai ser muito complicado, porque nesse momento de pandemia, praticamente todo mundo está passando por dificuldades. E aí, claro, obviamente que não faço parte da comissão de educação, mas continuarei a fiscalizar, a acompanhar, a ver as questões dos gastos. Inclusive, nós entramos no Ministério Público pedindo a solicitação do que diz uma lei federal sobre disponibilizar no site oficial da Prefeitura um link só para que seja disponível todos os gastos e despesas feitos e contratos feitos com os recursos do combate ao coronavírus. E os recursos que vêm para a educação continuam. É bem verdade, é bom que se diga que os recursos que vêm para a educação não é uma quantidade que dá para atender muita gente, dá para atender de forma coletiva. O dinheiro que vem, muitas vezes, as secretarias de educação têm que completar para poder chegar naquele montante que atenda todas as escolas do município. Isso aí eu tenho a consciência, ninguém vai também querer apenas apontar o dedo, apontar na ferida, sem que entenda como é que funciona o processo. Mas o que eu vi, que eu notei ainda, que eu não concordei, foi que vão entregar até estocar, até zerar o estoque que está estocado. E aí eu quero saber o que é que vão ser feito com os recursos que vão continuar vindo para a merenda escolar. Vão comprar novos estoques? Vão fazer nova distribuição? E isso é que eu vou oficiar a Secretaria de Educação para obter essas respostas e acompanhar de perto como é que será o funcionamento e a entrega desses kits alimentares. Mas, sobretudo, fico feliz em, pelo menos por parte da Secretaria, estar atendendo uma ideia nossa. Se tivesse um pouco mais de humildade, já teria atendido lá atrás, já teria alcançado muitas famílias que estão realmente precisando desse alimento, dessa merenda escolar. Vereador, vamos passar aqui. Você ia falar alguma coisa, Ludico? Não, pode ficar à vontade. Você tem sido um vereador que tem colocado muitas indicações nesse período. A gente tem acompanhado seu trabalho nas redes sociais. E outra indicação sua que você fez foi a questão das salubridades, né, vereador? Por 60 dias para o profissional de saúde, limpeza, guarda municipais e a outra categoria, o agente de trânsito. Como é que está esse projeto? Você fez a indicação? Foi aprovado? Já foi para o prefeito sinalizou? Como é que está esse projeto, essa indicação, vereador? No primeiro momento, Eduardo, enquanto também estava se iniciando toda essa questão de pandemia, eu apresentei essa questão da insalubridade para os profissionais de saúde do município de Timon e para aqueles profissionais da limpeza pública. Agora, antes de ontem, eu protocolei na Câmara Municipal, acho que foi ontem de manhã, protocolei na Câmara Municipal um pedido de salubridade para a Guarda Municipal e para os agentes de trânsito, pois são categorias que estão à frente do combate ao coronavírus, estão se expondo e que precisam ter uma qualidade maior para trabalhar, uma condição melhor de trabalho, até um incentivo melhor para que se trabalhe. E aí a gente faz esse pedido, é um apelo
O prefeito deve entender isso como um apelo, como alguém que quer ajudar. Agora, quem tem que fazer o estudo de viabilidade, de recurso, é a prefeitura. Eu acredito que se tem como priorizar. Nós temos algumas áreas que no momento não são prioridade, já não são prioridades num período normal. E muito menos agora. Por exemplo, a questão da publicidade, onde o município de Timon, historicamente, tem gasto muito com publicidade, em detrimento de outras áreas que são realmente prioridades. Então, eu acredito que o prefeito pode fazer esse estudo, pode valorizar. Eu dou exemplo de várias outras cidades que já também têm feito isso, já têm valorizado seus servidores, para que eles tenham um maior empenho, para que eles tenham mais vontade. Porque digo para vocês, Ludoígue e Eduardo, não tem dinheiro no mundo que pague alguém para salvar a sua vida, para estar se expondo, para estar nos hospitais, para estar nos corredores, para estar no combate direto a essa pandemia, colocando você e sua família em risco também. Essas pessoas, sem dúvidas, têm que ser valorizadas. Eu espero que o governo possa atender, possa viabilizar os recursos. Vou dar um exemplo. Se vocês olharem o que foi que entrou de recursos no mês de abril do ano passado, na Secretaria de Saúde foi algo em torno de 20 milhões, 19 a 20 milhões. Esse ano entrou praticamente a mesma coisa. E com um acréscimo de 1,7 milhões de reais só para o combate ao coronavírus. Mas os timonenses devem observar o seguinte: quais são as duas principais áreas de saúde de Timon? O Alarico Pacheco e a UPA. São dois órgãos do governo do estado. Então, aquelas UTIs que chegaram agora no Alarico Pacheco, a estrutura da UPA, ela é gasta com o dinheiro do município ou ela é gasta com o recurso que vem para o estado? É uma pergunta óbvia. Claro que são questões do estado. O recurso do município tem que ser para outras áreas e também para o Hospital do Parque Alvorada, para poder ser os locais em que vão atender as pessoas com suspeita do coronavírus, assim também como o hospital de campanha que está lá instalado no anexo da UPA, ali onde era o Maria do Carmo Neiva. Então, assim, se veio esse recurso, tem que lutar para prevenir. A hora agora é de prevenção, é de ajudar a população a entender que é um problema muito sério e que pode se agravar, e que já vem, infelizmente, se agravando, não só em nossa cidade, mas em todo o nosso país. Vereador, sobre essa situação que realmente alguns trabalhadores nesse período, né, tiveram queda nos seus rendimentos, né? Você também tratou sobre a questão da suspensão do corte, né, por um determinado período, né? Você sugeriu isso na Câmara, né, usando lá os meios legais como parlamentar. Isso já foi resolvido? Como é que está essa situação sobre a questão de suspender o corte por um período? E qual período era esse? Se esse período vai ser também postergado, porque continua ainda a pandemia e agora parece que está crescendo, né? Estamos na fase de crescimento. É o seguinte, todos vocês acompanham a nossa luta em relação à disputa de ideias com as águas de Timon. Eu defendo a população de Timon, as águas de Timon defendem os interesses da empresa. Mas eu tenho, nesse mesmo sentido, um bom relacionamento com o pessoal das águas de Timon. E o que é que eu fiz? Ora, assim que começou essa questão, não sei se vocês se recordam, mas começou a coxar mesmo, foi do dia 10 ao dia 20 de março. Foi o dia que o tempo começou mais a passar notícias nos jornais, a propaganda, as empresas, os prefeitos começaram a decretar, a Câmara decretou, começou a aparecer vários decretos, começou a aparecer todos os dias entrevistas do Ministério da Saúde, e eu via, Eduardo e Ludoígue, todos os dias e todas as horas propagandas direto pedindo para que todo mundo lavasse as mãos, para que usassem álcool gel, para se proteger dessa pandemia. E aí eu ficava imaginando, meu Deus do céu, como eu já lutei muito em relação ao corte, a taxa de religação, as pessoas já têm essa referência rápida comigo em relação à água, em relação a essas questões. Então as pessoas diziam, Henrique Júnior, como é que eu vou fazer? Se nem água eu tenho, como é que eu vou lavar minhas mãos? Henrique Júnior, minha água está cortada. Henrique Júnior, o que é que eu posso fazer? E aquilo me doía. Eu ficar imaginando, meu Deus, aqui em casa eu tenho água, na casa dos meus pais tem água, mas na casa bem que do meu vizinho não tem, na casa das pessoas que moram nos bairros mais distantes está sem água, não chega com qualidade, não tem o dinheiro para pagar o talão, como é que vão se proteger? E aí tive a ideia de, humildemente, falar primeiro com o prefeito. Então, primeiro tentei o diálogo com o prefeito, para que o prefeito pudesse interceder com a água de Timon.
E aí a gente, no meu pedido e no meu ofício, que eu oficiei tanto a prefeitura quanto as Águas de Timon, foi pedindo 30 dias. Até porque naquele primeiro momento ninguém sabia como é que era toda a história. Eu imaginava que 30 dias já seria algo viável, já seria uma conquista muito grande para a população. O que aconteceu? O prefeito entrou em contato com as Águas de Timon e deu 60 dias. Então, para mim, foi uma conquista, eu fiquei feliz. Foi bom. Ora, ele não deu os 30, mas deu 60. Também não reconheceu que tinha sido um pedido nosso, aí já é uma característica dele, não reconhecer. Agora, isso não vai mudar as minhas características de reconhecer quando tem um pedido atendido. Inclusive, quero dar uma boa notícia a vocês. Essa semana, eu entrei em contato com o Tadeu, que é um dos gerentes das Águas de Timon. Eu já oficiei ele, tive uma conversa com ele pelo WhatsApp, também já mandei um ofício solicitando, pedindo, quase que implorando, para que as Águas de Timon possa instalar pontos de lavatório nas principais avenidas da cidade, nos pontos de aglomeração, na frente da Caixa Econômica, na frente dos outros bancos, na frente das lotéricas e dos correspondentes bancários na cidade de Timon. Pontos onde tem grande aglomeração, como na Avenida Formosa, como no mercado do Parque Alvorada, onde gera na Avenida Tiúba, onde gera muita aglomeração. E a notícia que eu recebi do Tadeu é que achou uma boa ideia e que estão fazendo o estudo. Ontem eu dei outra cutucada nele, perguntar como era que estava. Ele disse que o estudo está sendo feito, mas me deu uma resposta muito positiva. Eu acredito que as Águas de Timon irá sim instalar esses pontos de lavatório, um ponto com água, um ponto com sabão, para que as pessoas, no decorrer da sua caminhada ou durante aquele período que estejam em pontos de aglomeração, possam lavar suas mãos e, assim, ajudar um pouco no combate ao coronavírus. Vai resolver? Claro que não se resolve só assim, mas já é uma medida favorável para poder beneficiar a população. Então, tenho muita fé em Deus que as Águas de Timon também irá fazer, e isso também é responsabilidade social com a população. Tá, só para registrar aqui algumas pessoas que eu estou vendo algumas aqui pelo deixar comentário. O vereador tomar uma água também, se tiver água pertinho, que ele tá elétrico. Fala um pouco rápido. Fala um pouco rápido, né? É só registrar aqui algumas pessoas que eu ainda não tinha registrado. Rapidamente aqui, o vereador Anderson Pego está nos assistindo, o Luca Costa, Simone Campelo, Eliane Medeiros, Maria José dos Santos, Maria de Fátima Ferreira Gomes, a Aline Fonseca do Parque Alvorada, Jamile Silveira, Romário Vieira, Felipe Medeiros, né? São algumas pessoas que eu estou vendo aqui, estou aproveitando aqui, Luiz André Barros, Miciane, eu acho que é Miciane Araújo, Newton César Bezerra, Bruno Lima Xavier, Inaldo, que é Inaldo César Silva, blogueiro lá de Caxias, obrigado pela audiência, né? O irmão caxiense que está nos assistindo aqui, Edna Barbosa, Hamilton Carneiro, Gisele Chaves, Rita Monteiro, minha prima lá do Rio de Janeiro está nos assistindo, Samuel Jorge, advogado lá de São Luís, e eu vi também aqui a presença do vereador Bilu, que eu já, inclusive, registrei nos comentários aqui. Ele inclusive, registrou aqui também que está na mesma luta. Eu lembro que eu vi, realmente, nas redes sociais do vereador Bilu, sobre essa questão da merenda escolar, né? Ele até fez solicitações, eu não sei como é que está lá, se ele obteve vitória nessa luta dele, mas ele também teve essa ideia, né, de tentar pegar essa merenda escolar e distribuir para os alunos, porque não tem nada mais justo, né? A merenda existe por causa dos alunos, né? E o governo federal, inclusive, tem alguma medida, alguma lei, né? Não há ilegalidade nessa distribuição, desde que seja organizado. Alguns prefeitos já se anteciparam, formaram kits e distribuíram isso sem precisar muita pressão, né? Alguns, às vezes, precisam de alguma pressão para poder botar isso para funcionar. Outra pergunta aqui, não do município, mas vamos voltar ao assunto do município. Eu vi algum registro em rede social sua de uma luta também nesse período de pandemia, já que é o assunto mais falado, sobre a questão dos policiais militares, né? Eu vi um registro de alguma publicação sua nessa luta, por álcool em gel, máscara, luvas, né?
Inclusive, pelo que eu entendi, parece que o senhor tinha recebido algum tipo de denúncia nesse sentido e por isso estaria ali se manifestando. Além dessa questão de álcool em gel, máscara, luvas, medida de prevenção, a informação que eu vi também numa de suas redes sociais foi a questão das viaturas e dos alojamentos que não estavam sendo higienizados, pelo menos naquela data que o senhor fez essa denúncia, né, usando as redes sociais. Mudou alguma coisa? Melhorou após você ter tornado público? O que aconteceu com nossos queridos policiais militares, que, na verdade, os policiais militares, assim como o pessoal da limpeza pública e os profissionais de saúde, são nossos anjos nesse momento. Eles são eternos anjos, né? Mas, nesse momento, eles que estão na luta, na linha de frente, né? Melhorou alguma coisa depois dessa reclamação? Na verdade, Ludwig, não só os policiais militares, mas também destaco aqui a força dos bombeiros e a força dos guardas municipais e dos agentes de trânsito aqui no nosso município. Verdade. Essa força de segurança que nos protege, que se dedicam, que se esforçam, mesmo com grande dificuldade, para nos proteger. Eu acredito que o Timon tem tido sorte nos últimos anos em relação aos seus comandantes, o Coronel Ribeiro, ter demonstrado muita boa vontade de ajudar. E aí, é importante que eu diga o seguinte: nós, vereadores, vocês, jornalistas, a Polícia Civil, a Polícia Militar, eles não têm bola de cristal. As notícias não chegam, a gente não descobre as coisas de um estralo. Às vezes a gente tem uma boa percepção, mas muitas vezes as notícias chegam para a gente, as denúncias chegam através das pessoas que sofrem com os problemas. Então, a Polícia Militar, eu tenho uma boa relação com todos os policiais militares, com a Guarda Civil, com todos, tenho uma boa relação, eles confiam muito em mim, graças a Deus, e passaram essas demandas. E a gente pôde observar da falta de máscara, teve até policial que fez um policial que estava de licença, que estava doando máscaras para os outros policiais, porque o governo do estado não tem esse olhar sensível. E o comandante, ele tem a hierarquia, ele não pode chegar e peitar de uma vez o seu comandante superior cobrando. Às vezes aqueles que cobram muito saem, como foi o caso do comandante Xavier, que cobrou, que denunciou, que não teve medo de desafiar o governo e foi transferido daqui de Timon. E assim, os outros comandantes que ficam todos receiosos, porque eles têm a hierarquia. Como a minha hierarquia é Deus e o povo, eu posso falar e posso cobrar. Mas graças a Deus, depois que a gente fez aquela denúncia, logo depois, no outro dia, já saiu um decreto assinado pelo comandante Ribeiro, já melhorando as condições de trabalho, já destacou um policial apenas para higienizar as viaturas, para higienizar os alojamentos. Não está sendo preciso esses dias que eles façam aquele trabalho que é a troca, que batem incontinência, que faz todo um trabalho para poder agilizar o processo. Então, assim, as nossas denúncias surtem efeito e isso me deixa muito feliz, porque eu sinto que o nosso mandato é usado como instrumento de fazer o bem. E é para isso que eu me propus quando me candidatei a vereador. Ora, mas a Polícia Militar é um órgão do Estado, teria que ser um deputado estadual. Mas, infelizmente, os deputados estaduais nós temos na nossa região são tão ligados ao governador que tem medo de falar a verdade. E eu volto a dizer, eu não tenho nada contra quem quer que seja ser aliado de governador ou ser aliado de prefeito. O que não pode é ser submisso e se calar e deixar de denunciar, de cobrar as ações que devem ser feitas. Então, quando a gente fala, nós temos, graças a Deus, a força de poder mobilizar. Aquela denúncia nossa, que inclusive quero agradecer aqui ao Eduardo Rego, que o Eduardo foi fruto de matéria do blog do Eduardo Rego, ela percorreu todo o estado do Maranhão, teve acesso em todo o estado do Maranhão, porque os policiais militares, eles são unidos, eles acompanham quem defende, quem luta, quem cobra melhorias para a categoria deles. E não deixaria também de fazer isso com a Guarda Municipal, que é um braço forte da segurança pública. E volto a dizer, daqui a uns anos vocês irão ver como a segurança pública será municipalizada de vez. E a Guarda Municipal de Timon é um grande exemplo. Inclusive, agora é uma das poucas guardas municipais do país que podem conveniar com o governo federal. Isso é motivo para que a gente possa dar os nossos parabéns também para os guardas municipais da cidade de Timon. E, vereador, ainda nesse tema de proteção para as equipes de segurança, incluindo Guarda Civil, Guarda de Trânsito, Polícia Militar, a gente tem visto até com muita tristeza, né, notícias vindas da Ilha de São Luís com militares que já faleceram pelo Covid-19. E mostra que sua preocupação e seu empenho para que isso viesse a acontecer o melhor
dessas equipes de segurança trabalhar ajuda, né? Porque pode evitar várias mortes, como vem acontecendo, infelizmente. Mas aqui na cidade de Timon, especificamente, tá tudo ok? Não tem nenhum problema? Você após a denúncia, você disse que o Coronel Ribeiro já deu uma melhorada, mas isso às vezes acontece naquele primeiro momento. Hoje você tem notícia que tá tudo ok, não tem reclamação, e vamos partir para outra. Eu tive uma reunião depois desse primeiro momento. Eu tive uma reunião semana passada com o Coronel Ribeiro. Eu fui exatamente lá pedir que os policiais militares, que ele entrasse nessa luta comigo, para que a gente oficiasse a Secretaria de Saúde. Eu fiz isso para que os policiais militares pudessem também entrar na cota daqueles que têm o teste rápido. Porque tem relatos de policiais que estão se expondo no dia a dia, abordando todo tipo de gente, e não tem a questão do teste rápido. Isso está reduzindo o efetivo. Porque quando um policial ele tem uma suspeita, ele é afastado, ele tem que passar 14 dias. Se nós tivermos 10 policiais afastados, já vai diminuir o efetivo. Se nós tivermos 20 policiais afastados, vai diminuir mais ainda o efetivo. E aí, quem vai fazer a nossa segurança? Assim também como fiz com a Guarda Municipal e com os agentes de trânsito. Se as guardas municipais começarem a ter sinais, a ganhar atestado, a ter que se afastar para se tratar, quem é que vai cuidar da nossa segurança? São por isso que Mas desses testes rápidos que você solicitou, já tem aqui no município de Timon? Foram comprados alguns testes rápidos, são poucos, não são muitos. O secretário de Saúde, o Vinícius, eu também quero deixar aqui claro que eu tenho tido uma boa relação com ele tem me atendido muito rápido as minhas solicitações. Essa foi mais uma das nossas solicitações que eu fiz ao secretário Vinícius. Ele, de pronto, atendeu. Lá o atendimento no comando da Polícia Militar era uma vez por semana a questão do médico, já passou a ser 2 vezes por semana para agilizar o trabalho, para dar uma atenção maior para aqueles que realmente precisam. Então, assim, por que eu tenho falado isso, Ludovico e Eduardo? Porque eu sou oposição, e vocês me conhecem desde o princípio, fiz sempre oposição ao governo municipal, mas sempre procurei fazer uma oposição construtiva. E nesse momento, principalmente de pandemia, eu deixei um pouco de lado as disputas políticas, as questões ideológicas e me coloquei à disposição para ajudar. Porque se essa doença pegou de surpresa países de primeiro mundo, grandes cidades no país, vocês imaginam a nossa cidade de Timon, que historicamente já não tinha uma boa estrutura de saúde. E quando se vem algo desse nível, que ninguém está preparado nem para as coisas normais, quando vem algo fora da linha, fora da curva, nós temos aqui nos irmanar, nos unir, dar boas ideias, nos colocar à disposição para poder ajudar. Não sei os outros vereadores, mas para mim, o meu trabalho, eu garanto que para mim ele é essencial, ele precisa existir. Até para que o prefeito possa aprovar as suas ações, seu decreto, é importante que tenha um vereador fiscalizando as ações, fiscalizando o dinheiro que vem para combater, acompanhando as ações do governo, para que elas possam fluir. E aí, eu dei como é que diz? Eu dei uma corda para o prefeito, eu dei corda. Se vou deixar ele trabalhar, vou deixar ele agir, vou ver até onde vai. Mas, rapaz, infelizmente, tem hora que não dá. Tem hora que a gente sente só um minuto, Eduardo, só para concluir. A gente sente assim uma angústia de ver que o nosso prefeito lhe falta assim uma liderança, lhe falta, parece assim, um amor pela cidade, lhe falta aquela questão de ser o exemplo, de ir para frente de batalha. Ele cansou não, vereador? Você sabe que ele cansou não? Chegando já no final do seu mandato, você acha? Ou ele essa opinião sua é dos 8 anos já que ele tem esse comportamento? Tem uma frase, não sei se eu vou falar ela completa ou ela certinha, mas ela é mais ou menos o seguinte: trabalhe com o que você gosta e você não terá que trabalhar nem um dia sequer da sua vida. Se eu tivesse a condição, como sou vereador, para não ter um cristão, né? Pode ter um naquela Câmara ali, Eduardo, que gosta de trabalhar o tanto que eu gosto, mas para ter um lá que gosta mais do que eu é difícil. Não tem uma pessoa que vá com um prazer maior para aquela Câmara de manhã para defender o povo do que eu. Mas porque eu gosto disso, porque eu sei o que eu passei, do que eu enfrentei, e eu trato isso como uma missão de vida, de trabalhar, de ajudar as pessoas. As pessoas precisam não apenas de um prefeito gestor, as pessoas precisam de um prefeito ser gestor e líder, aquele que inspire as pessoas, aquele que seja exemplo, aquele prefeito que ame as pessoas. Se você não amar, nenhuma das outras suas características vai funcionar. É preciso amar, é preciso ter, nesse momento, não apenas se colocar no lugar do outro. Só se colocar no lugar do outro, Ludovico, agora é muito pouco.
Você precisa ter compaixão. Você precisa agir. Mesmo que você não tenha grandes ideias, pois procure boas ideias na região. Eu dou um exemplo aqui. O prefeito de Caxias, a prefeita de Zedoca, o prefeito de Imperatriz não tiveram a ideia. Sofreram um pouco. Mas na hora que eles viram o prefeito de Tupã, lá, eu não lembro nem qual é o estado da cidade de Tupã. São Paulo. De São Paulo, que o prefeito organizou as tendas, que o prefeito disponibilizou bebedouros, que o prefeito disponibilizou álcool gel, que botou a equipe da prefeitura para organizar as filas, para distribuir senha, que colocou banheiros químicos. Os prefeitos aqui da região, na mesma hora, nos outros dias, quando começou a espalhar aquele vídeo, pode observar, no outro dia o prefeito de Caxias estava lá colocando, com muito Teresina prazer. Também. De Teresina, eu acompanho o prefeito de Imperatriz, o prefeito Assis está lá colocando, no outro dia já colocou barraca, já disponibilizou, a prefeita de Zedoca, vários outros prefeitos fazendo. Por quê? Porque tem compaixão. Por quê? Não, mas a Câmara, a Caixa Econômica é federal, tem a obrigação, a Caixa Econômica atingiu bilhões. Tudo bem. Agora, será que eu vou ser prefeito, vou ver meu povo no meio do sol quente, com 40 graus, passando fome, sem ter condição de ter uma água para beber, sem poder ir ao banheiro, para poder receber R$600, que é de extrema importância, e eu não vou cuidar do meu povo? Não se faz gestão sem amar. Nós temos que ser o braço a mais para ajudar a população. Nós temos que fazer com que esse dinheiro retorne com bem-estar para a população. Aí o prefeito, a única coisa que o prefeito Luciano Leitor fez em relação àquela aglomeração de pessoas na frente da Caixa Econômica foi mandar a vigilância sanitária, mandar a PROCON multar a Caixa Econômica, mandar os direitos humanos. O trânsito também, né? Tem muita gente sendo multada lá também. Em nenhum momento, Eduardo, o prefeito teve a sensibilidade, ou pelo menos a humildade de reconhecer que não estava fazendo correto e de fazer bons exemplos. É uma coisa a registrar que é uma obrigação, né, do agente de trânsito multar, principalmente quem está errado sobre qualquer circunstância. Eu também não sei qual é a questão da legislação, porque eu vejo a Polícia Rodoviária também multando pessoas naquela região, como em todo o perímetro urbano da BR, né? Mas, aparentemente, o prefeito se preocupou mais em arrecadar. Eu sei que é papel dos agentes de trânsito meter multa nas pessoas se tiver errado, né? É papel deles, né? Mas, no primeiro dia, houve muita reclamação, né? E eu não entendo, lhe juro que eu não entendo, você está falando aí, inclusive eu ia fazer uma pergunta sobre essa questão da tenda, que é muito mais barato alugar uma tenda do que fazer uma festa para o povo beber cachaça e no outro dia tá apenas de ressaque liso, né? Eu até hoje, você consegue explicar por que o prefeito Luciano Leitor não consegue botar uma tenda ali? Eu não sei o preço, mas eu acho que não é coisa de outro mundo que a prefeitura não possa fazer, né? Ludovico, eu nem calculei quanto seria que gasto com aquilo, mas eu garanto a vocês que é irrisório para o tamanho, principalmente para o tamanho da qualidade de vida, da qualidade e da dignidade humana que ele iria trazer para aquelas pessoas. Olha, a Caixa Econômica hoje tem em torno de 12 funcionários. Eles estão trabalhando lá, estão se matando. Lá também são serviços essenciais. São seres humanos também que estão lá trabalhando. E eles estão lá se esforçando para atender uma multidão que está se esmagando do lado de fora. Ninguém está lá porque quer pegar o dinheiro para sair. Não, precisa desses R$600. O dinheiro é necessário. É uma ajuda que o governo federal está dando. E diga de passagem, uma estrutura e logística que foi feita bem organizada, porque não é na história do país para se distribuir tanto dinheiro em tão pouco tempo da maneira que está sendo. E isso tem sido feito de processo. Por que mudou muita coisa? Porque é coisa nova. Ali na fila, para vocês terem uma ideia, isso é uma porcentagem que eu estou falando da minha cabeça, que eu não fiz nenhuma pesquisa, mas eu acredito que ali em torno de 25% a 35% das pessoas estão ali e não deveriam estar, porque estão com um problema no cartão, estão com um problema em outra questão e estão querendo lá tirar dúvidas com o gerente da Caixa. E nesse momento é importante que as pessoas saibam o seguinte: a Caixa é apenas o fim pagador. Quem está fazendo toda a avaliação é o Ministério, é o governo federal. Então vem lá de cima para que a Caixa distribua. Então, ora, se as pessoas não têm esse conhecimento, Eduardo, o que é que custa eu colocar lá uma mesinha com 3, 5, 10, 6 funcionários com um pouco mais de conhecimento, que estudaram o assunto para poder ficar tirando dúvida das pessoas? Só nessa brincadeira aí, nós já iríamos diminuir de forma gradativa a fila.
Sem falar, vereador, que poderia, ao mesmo tempo, uma equipe da prefeitura informando, entregando panfleto, orientando... Distribuindo máscara, com álcool gel. Rapaz, isso é questão de humanidade, isso é questão de compaixão, realmente. As pessoas precisam disso. E aí a gente... Oi. Sim. Dentro desse assunto de auxílio emergencial... o senhor entrou com alguma ação, inclusive recebeu reclamação, como algumas autoridades do município devem ter recebido, dos professores seletistas, né? Parece que eles estão com algum problema, isso foi necessário acionar o Ministério Público. Você pode explicar? Parece que alguns não estão conseguindo ter acesso ao auxílio emergencial. Antes do vereador entrar nesse tema, eu vi até uma denúncia na rede social aqui, que não vou dizer o nome da pessoa, mas está lá no Facebook da pessoa. Aí ela colocou até assim, vereador, nesse tema: o Ministério Público está investigando junto ao governo federal o porquê da não aprovação de vários professores seletistas da cidade de Timon. Vários professores estão desempregados e recorreram ao auxílio e foi negado. Vamos aguardar o desenrolar aí de mais um golpe. Foi o que ele escreveu aqui. É que ele bota aqui um exemplo: auxílio emergencial não aprovado, e você não atende as condições para receber o auxílio emergencial. Aqui é aquele printzinho que você faz pelo aplicativo ou pelo site. Uhum. Aí, cidadão com emprego formal, que uma das alternativas aqui, vínculo ao RPPS, cidadão com emprego formal. Quer dizer que para a Receita, lá para o governo federal, o Ministério da Cidadania, essa pessoa ainda está trabalhando, né? Pelo CPF foi constatado que ela está... E você fez até um vídeo, e segundo o Ludwig falou aí, fez uma denúncia também no Ministério Público, né, sobre isso. Exato. O que acontece? Vários ex-funcionários da prefeitura, e isso é um costume da região, isso é um costume de várias prefeituras, e as prefeituras não se atentam a fazer as coisas corretas, no prazo, para beneficiar a população. Utilizam dos serviços das pessoas, utilizam a pessoa da maneira que pode utilizar, depois joga para fora como se não tivesse mais nenhum dever. Ora, se a pessoa teve seu vínculo, no exemplo dos servidores das seletistas, encerraram seu contrato lá no mês de novembro. Não faz sentido que essas pessoas ainda estejam um vínculo com a prefeitura. E eles não estavam conseguindo acessar o auxílio. O que é que eu fiz? Eu sempre procuro fazer o seguinte: ouvir, entender e agir. Procurei o secretário João Batista na última quinta-feira, antes do feriado 1º de maio. Passei a situação para ele. Passei uma lista enorme com o nome de seletistas que me procuraram. E ele me pediu: Henrique Júnior, me manda o nome e o CPF dessas pessoas. Eu fui atrás dos seletistas. Não corre risco de serem perseguidos, não. É bom você monitorar isso aí, entendeu? A gente precisa ser muito claro, né? Mas não é possível. No momento desse, o caminho for perseguir, é a mesma coisa de tacar um monte de pilão na cabeça de um pinto. Eu não duvido, não, vereador. Mas aí o que é que acontece? É bom você monitorar. É bom você monitorar o nome que você passou. Passei os nomes, o secretário ficou de me responder no dia 1º de maio. Ele disse: não, segunda-feira de manhã. Segunda-feira de manhã entrei em contato, não me respondeu mais. Na parte da tarde, tentei entrar em contato de novo, não me respondeu mais. Esperei até a terça-feira, não me respondeu. Na terça-feira, lá pelas 10 horas da manhã, eu fiz uma denúncia de fato no Ministério Público. Aí, mais um sinal, não lhe respondeu, né? Até agora não lhe respondeu? Não respondeu mais. O secretário? Mas aí o que acontece? Eu fiz a denúncia de fato na secretaria, no Ministério Público, e lá no Ministério Público também não tive resposta do Ministério Público. Aí o que é que eu fui fazer? Fui pesquisar o que poderia ser feito em relação a isso. E aí existe uma cidade do Piauí, eu não esqueci o nome, não sei se é São José do Divino, uma cidade do Piauí, que eu encontrei um caso concreto desse mesmo estilo. Existia lá um servidor que era conselheiro tutelar, ele foi demitido pelo prefeito e não conseguia já agora acessar o seu auxílio emergencial por conta que ainda estava vinculado à prefeitura. Ele procurou um advogado, o advogado foi até a prefeitura, pegou uma declaração de que ele não tinha mais vínculo empregatício, levou até o INSS, chegando no INSS, conseguiu desbloquear através do CNIS, que é um outro meio de que está lá escrito. Inclusive o doutor Silvinho está aqui nos acompanhando, que também é servidor do INSS, que conhece essa relação. E aí foi uma saída que eu encontrei. Então, voltei para o grupo lá junto com os professores. Os professores começaram a tentar rever a questão do CNIS, mas, para nossa felicidade, desde antes de ontem, começou a aparecer já vários professores com a situação regularizada e já estão entrando
refazendo o cadastro, já vão começar a receber. Vereador, mas o secretário até hoje não lhe respondeu. Mas entendeu o recado. O importante vereador, mas você viu a nota que... Respondeu. Você viu uma nota no site da prefeitura sobre esse tema? Eu vi. E o que você diz da nota deles? A nota diz, ó, ele diz assim, ó, trabalhadores enfrentam problemas para receber o auxílio emergencial do governo federal. Em todo o Brasil, muitos trabalhadores vêm enfrentando problemas para corrigir o auxílio emergencial do governo federal. No entanto, muitos têm obtido isso não têm obtido isso na busca de informações para resolver os problemas do cadastro junto ao órgão. Intimam alguns professores seletistas que foram desligados da rede municipal no final de 2019 tiveram o benefício negado. O motivo apresentado das mensagens e aplicativo diz que estariam constando na folha de pagamento do município. Informação incorreta. Os professores foram desvinculados do município e tiveram as informações repassadas aos RAIs 2019, que foi encerrado no dia 17 de abril deste ano. Aí ele fala que o que é o RAIS, né, que é um negócio de informações. Quer dizer, eles estão justificando que a culpa não é deles. Jogou para o governo federal já. Engraçado que até outro dia não estava constando, né? Aí 2 dias atrás começou já a constar. Isso aqui é do dia 5. Do dia 5, anota aqui. Desde antes de ontem, eu participo de um grupo de WhatsApp com vários professores e lá essa matéria foi colocada, essa nota. E lá todo mundo ficou abismado com essa nota. Mas para nossa felicidade foi que já vários professores já ingressaram pelo aplicativo do próprio INSS e lá já está começando a constar que antes o que estava errado já está correto. Isso quer dizer que eles organizaram. Você está querendo dizer que não quiseram lhe dar a resposta, mas sem lhe dar a resposta estão resolvendo lá para não ter que dizer que eles estavam errados. É isso que você quer dizer? E o que mais importa é isso, é que a população ganha, que as pessoas... E outro, deixar bem claro que não são só apenas os ex-seletistas, existem ex-funcionários públicos de outras secretarias, da Secretaria de Saúde, de vários outros órgãos que estão na mesma situação. Vereador, eu registrei aqui uma participação do Jorge, ele é lá da Cidade Nova, é um pouco grande, eu não entendi direito, depois você pode também entrar na nossa fanpage e responder algumas pessoas, né, interagir. Algumas estão sendo respondidas já dentro do contexto que a gente está perguntando, né, o doutor Carneiro, você citou ele também aqui ainda há pouco, ele disse que o ex-servidor deve solicitar o fechamento do vínculo junto ao INSS, pelo sistema Meu INSS, é o doutor Silvino, né, que você citou ainda há pouco, né? Exatamente, passando... e assim, o doutor Silvino, só para te ajudar, foi uma das pessoas que me ajudou a pesquisar e a buscar uma saída. O doutor Silvino inclusive, quero anunciar para vocês que é um dos nossos pré-candidatos a vereadores do Podemos, advogado, é servidor do INSS, tem um conhecimento muito bacana e tem ajudado muita gente com várias lives, tirando várias dúvidas dos chimonenses. Parabéns, meu vereador Silvino. Um abraço. Ele passou a informação, estou deixando até um pouco de mais tempo aí para quem está nos assistindo. Ele explica aí, né, que os servidores, no caso, os servidores citados aí com esse problema, devem solicitar o fechamento do vínculo junto ao INSS pelo sistema Meu INSS. Para tanto, deve apresentar os documentos que comprovam o encerramento desse vínculo, né? O comentário está aí na fanpage, quem tiver dúvida, o doutor Silvino com certeza responde, né, o que caber a ele, o que ele puder informar, né, e também o vereador Henrique Júnior, né, depois ele vai entrar. Como eu estava registrando antes aqui, o Jorge, eu não entendi direito o texto um pouco longo, e a gente na live aqui já está completando 1 hora, já falta pouco para completar 1 hora. O Jorge de Carvalho, ele é da Cidade Nova, ele fez um registro aqui, alguma coisa sobre o Branco Badesco. O vereador depois pode entrar na nossa fanpage e trocar uma ideia com ele aí sobre essa informação. Ele acredita que é alguma reclamação sobre a situação do Badesco, que também é outro banco que concentra, inclusive, me parece que é a folha de pagamento do Estado, se eu não estou enganado, né? Registrar aqui também a presença online aqui do nosso amigo Samuel Bastos. Vereador. Só um minuto, Eduardo. Nosso amigo lá, blogueiro de Coelho Neto, ele sempre participa com a gente, mas ele teve que fazer uma mudança aí do programa dele, ele deve ter acabado agora o programa dele. Eduígue. Bombou a região. Sim, vereador. Posso só abrir um parênteses? Samuel, sim, tem uma história longa com o Samuel. Eu fui coordenador regional do Projovem Urbano. Samuel, na época, era professor, se eu não me engano, do Projovem Urbano lá de Coelho Neto. A gente se conhece há muito tempo, da juventude, os contatos nas reuniões que tinham lá no Palácio, né,
na época, o secretário Roberto Rocha. Eu conheço muito tempo o Samuel. Um abraço, Samuel. Foi um prazer me receber aqui e lhe acompanhar. Ele tá um sucesso danado em Parnarama, que já estão querendo levar ele para Parnarama? TV. Coelho Neto, que estão querendo levar ele já para as TV tradicionais aí do meio norte. Rapaz, ele é escritor, vai falar. Eu vou lhe passar uma informação aqui, uma denúncia, na verdade, que eu recebi aqui através do WhatsApp de um funcionário da prefeitura, que eu vou me reservar o direito da fonte, dizer, até mesmo para não ter nenhum problema. E eu queria que passasse essa informação, que você depois fosse averiguar, que eu achei importante o tema. Me passou através do WhatsApp. Você lembra que aquela questão de contas dos servidores foi vendido, parece que, através de uma licitação para o Banco Itaú, né? Não é verdade? Foi o Banco Itaú que ganhou a licitação, não foi? Uhum. Pois essa pessoa está me dizendo que fizeram as contas e tudo, ainda no mês de dezembro, foi novembro do ano passado, que era para começar a receber pelo Banco Itaú já em janeiro de 2020. Nós já estamos praticamente chegando no mês 6, já vamos para o mês 6, no meio do ano, e eles ainda continuam recebendo nas contas da Caixa Econômica. E o que eles dizem? Que abriram as contas lá e já estão preocupados com os débitos que vêm acumulando lá nas outras contas que fizeram do Banco Itaú, e porque nunca receberam pelo Itaú, continuam recebendo pela Caixa. E eu queria passar essa informação para você, você fosse atrás, através do, não sei se é na Secretaria de Governo, é de Finanças, é de Administração, porque o que está acontecendo? Ainda ficou na Caixa, o Itaú não vai receber as contas mais dos funcionários. O que aconteceu com aquela licitação que foi bastante fugada? Até foi algo dizendo que ia ter uma nova agência do Banco Itaú na cidade de Timon, para atender a demanda que eram os servidores do município. E eu não vi notícia nem de agência, e estou recebendo essa denúncia, e eu queria passar para você como um vereador e fiscal do povo para ir atrás dessa informação, viu, vereador? Aí, Ludwig, beleza, eu vou anotar aqui e vou averiguar. Certo. Só dando continuidade, o Jorge escreveu aí, o vereador depois, eu acho que alguma coisa com relação, é um pouco grande o texto e a gente já está com o tempo corrido. Voltando aqui à questão da pandemia, e a gente tem tratado muito disso aqui, vereador, você também entrou numa luta sobre a questão da marcação das pessoas, né, um distanciamento, e que seja feita uma marcação nos espaços, tanto nas casas lotéricas como nos bancos, né, que concentra muita gente. Eu queria que você falasse sobre essa sua luta também, da questão da marcação do distanciamento, uma sinalização especial, esse é o nome correto, e também sobre a questão da população em situação de rua, né? Se tem sabido alguma coisa nova sobre isso, a prefeitura tem atuado com essas pessoas? Ludwig, é importante falar que essas questões de pandemia, elas são muito rápidas, elas acontecem de forma muito dinâmica. Quando eu pedi a questão da demarcação do espaço na frente da Caixa Econômica, quando entrou para a votação, já tinha se perdido muito tempo, já tinha outros estudos, já foi quando chegou essa questão das tendas, da água, de tudo, entendeu? Então, eu aprovei lá atrás, e nem quando eu aprovei lá atrás, o prefeito atendeu. É impressionante como nem uma demarcação o prefeito consegue fazer aqui na cidade. É impressionante. Assim, parece que, resumindo, o que falta realmente é muita falta de atitude, de iniciativa. É falta de tentar resolver as coisas. E aí, infelizmente, nós temos que continuar até o final do mandato dele, com esse perfil que ele tem hoje. Pegou visita aí. Só registrar aqui a presença aqui online do nosso amigo Samuel, foi citado ainda há pouco, e ele também nos auxilia aqui, ele também nos auxilia no programa, sempre que pode ele está ao vivo com a gente, ele acabou de entrar, né? E estamos perto de finalizar, mas ele entrou, e o Henrique Júnior acabou de citar que fizeram parte de um movimento junto da juventude aí, né, Samuel? Boa noite. Exatamente. Boa noite a todos. Boa noite, meu amigo Ludwig. Agradecer pelo convite. Boa noite, meu amigo Eduardo Rego. Dizer que você diminua a patente e aumente o salário, porque não é tudo isso aí, não. E agradecer aí o prazer rever meu amigo Henrique Júnior, né, que foi meu coordenador do ProJovem, né, fui professor
de participação e cidadania, e na época ele era o coordenador, né, do movimento de juventude daquele período, e aí, nesse período que a gente se conheceu, e de lá para cá, nos mantemos uma boa relação, sempre que a gente pode se encontrar, né, e tô às ordens aqui do grupo. Vereador, eu sei que a gente já vai... O vereador vai continuar... Sim, Eduardo. Não, porque eu ia dizer, a gente, como você estava falando que o tempo já está bem avançado, e antes da gente entrar na parte aqui política, né, a gente separou aqui a parte mais importante. Mas ele estava finalizando duas coisas, dois assuntos. Mas, para resumir, de tudo que você falou, a gente tinha uma pergunta sobre isso, mas para resumir, então, acho que aí você, na sua entrevista, disse que era para falar como é que você via a avaliação do prefeito Luciano Leitor nessa questão da pandemia. Pelo geral que você falou, não vem fazendo um bom trabalho, né, vereador? Para a gente entrar na parte política já. A atuação do prefeito, ela tem sido muito feijãozinho com arroz, fazendo aquele básico, seguindo tudo que o Firmino faz, com uma diferença. O Firmino faz lá em Teresina com muita altivez, com muita coragem, vai para cima, com coragem, visita os locais, dá a cara a tapa, faz lives. O povo precisa disso, as pessoas precisam acompanhar, precisam sentir que seu líder está na frente para resolver. As pessoas precisam sentir que ele é um exemplo. E o prefeito de Timon, se o Firmino mandar ele agora fechar tudo, ele vai fechar. Se mandar abrir tudo, ele abre. Agora é importante que Timon siga essa questão da Grande Teresina, mas é importante que o prefeito de Timon saiba que aqui tem suas próprias características também. Tem algumas coisas que podem ser flexíveis. Eu dou um exemplo aqui que vocês não citaram também, com a ação nossa, que o prefeito de Timon fechou o centro de zoonose, que é um serviço essencial, que aqui é o local onde vai receber o seu cão, seu gato, onde precisa ter alguém sempre disponibilizado. E aí, quando eu entrei, que eu fiz o pedido, no outro dia o Firmino fez lá. Quando o Firmino fez lá, ele abriu aqui também, mas ele não teve a coragem de me atender. Ele só teve a coragem de reabrir o centro de zoonose quando o Firmino reabriu lá em Teresina. É uma espécie de copiou-colou? Totalmente. Copiou, colou. A diferença é que lá... E que é uma contradição, porque se os decretos permitem que as clínicas veterinárias fiquem abertas, como é que você vai fechar o centro de controle de zoonose, né? Samuel, exatamente, eu incluí isso na minha justificativa. Todas as clínicas veterinárias poderiam abrir, menos a que é de acesso ao povo. A maioria das pessoas que criam gato, que criam cachorro, elas não têm condição de ir para uma clínica particular, minha gente. Isso é óbvio. E a clínica do povo estava lá fechada. Vereador, antes de continuar, Eduardo, essa parte política, a gente estava tratando a questão da sinalização, você falou aí, e a questão das pessoas que eles chamam, a gente chamava outro nome, mas o nome correto é em situação de rua. Foi tomada alguma medida nesse sentido, você sabe me informar? Eu tenho um exemplo aqui na porta daqui de casa, de vários moradores de rua, a concentração muito grande. A gente acaba até tendo uma relação com eles, de conhecer o dia a dia e de ajudar da maneira que pode. E aí, vendo aquela situação, como tem ali no encontro da rodoviária à noite, vários se encontram por lá também. E eu fiquei preocupado de saber como é que eles estão. São seres humanos também. Não tem casa, mas são seres humanos. Eles têm sentimento, e aí eles ficam a noite toda. E aí eu não vi a prefeitura se preocupando em colocar eles em algum abrigo ou acompanhar. Aí esses exemplos bons o prefeito não segue. O Firmino lá botou, se eu não me engano, foi no Lindolfo Monteiro, fez lá um local e está abrigando aquelas pessoas em situação de rua. E aqui em Timon não, deixa aí as pessoas que não têm casa, que moram na rua, ao léu. Isso é muito ruim. E essas pessoas precisam ser assistidas. Inclusive, teve um dos casos, que eu não vou citar o nome, mas que volto a agradecer ao secretário Vinícius, que teve um dos casos, uma pessoa que em situação de risco que estava com os sintomas de coronavírus, e aí eu liguei para o Vinícius mandou a equipe, já levaram para o hospital, e a gente está esperando o teste para saber se vai ser confirmado ou não. Vamos torcer para que dê negativo, né, o teste. Mas são pessoas que estão todo dia em contato com todo mundo e precisam dessa atenção também, assim como todos. Samuel, você tem alguma indagação, vereador? Já se situou? Eu tenho acompanhado aqui algumas coisas aí da política, né?
Eu já tenho mais ou menos uma expectativa da resposta, mas não custa nada perguntar. Há alguma possibilidade, né, de composição do vereador com o grupo do prefeito Luciano Leitor? Porque, na verdade, a gente ainda não sabe mesmo quem é que vai ser o candidato, né? Tem essa história de que é a secretária de Educação, tem essa história de que ainda tem gente que eu já vi o famoso falando do Rafael Leitor, que foi esse aí que correram atrás dele. O Chumbo Grosso. O Chumbo Grosso insiste em dizer, eu não sei se é a candidata... E aí tem uma história que eu acho engraçado, que, para não dizer que é a continuidade da oligarquia Leitor, eles usam a história do... Agora é os Veloso, né? Tem uma história aí que é para dizer que não é continuidade. Mas, sendo mais direto, Henrique, tem essa possibilidade aí de conversa, de composição, enfim... Eu tenho feito um trabalho didático, de forma organizada, um planejamento, porque eu sempre costumo dizer que tanto faz ser na vida pública ou na vida privada, a gente tem que seguir a questão da organização, do planejamento, do controle e da execução, para que tudo funcione bem. É o princípio da administração, seja ela pública ou privada. E eu tenho me planejado com as nossas ações, nós, graças a Deus, temos crescido muito. Samuel, eu fui eleito vereador com 927 votos. Fui eleito vereador com a menor quantidade de votos de Timon. Com 2 anos, eu fui candidato a deputado estadual, eu passei para 5.950 votos. Isso a gente está numa crescente. Consegui montar um partido que é o Podemos, um partido forte em nível federal, forte em nível estadual. Conseguimos lançar... Nós temos aí quase 46 pré-candidatos a vereadores. Vamos escolher o time para sair com uma chapa completa. E eu tenho trabalhado uma única hipótese, que é o plano A, que é disputar as eleições de prefeito esse ano aqui na cidade de Timon. Então, com a licença de Deus, com a força do nosso grupo, com a fé que nós temos, nós vamos disputar a eleição. E isso vai ser bom para a população de Timon, porque é importante que a população tenha cada vez mais nomes para que ela possa avaliar, para que ela possa comparar quem são as pessoas que estão realmente preparadas, quem já teve a oportunidade de fazer e não fez, quem são aqueles que amam a nossa terra de verdade, que conhecem a cidade de Timon, quem tem um serviço prestado, quem fez alguma coisa, quem tem boas propostas viáveis para que a gente possa colocar Timon no rumo que ela merece, para que a gente possa trabalhar com ousadia, para que a gente possa trazer a autoestima para o nosso povo de volta, para que a gente possa atrair investimentos, para que a gente possa gerar empregos, para que a gente possa colocar Timon na posição que ela merece, não sendo Pasta Grande Teresina, não tendo Caxias como polo, mas transformando Timon no grande polo dessa região, que é o que nós iremos buscar. Vereador. Então, respondendo a sua pergunta, Samuel, eu lhe digo, nosso plano é o A, de ser candidato a prefeito de Timon. Vereador, você falou que o seu plano é o A. O Samuel fez uma pergunta, mas você tem que responder. Existe alguma possibilidade de lá na frente a gente estar olhando, depois dessa entrevista e da pergunta que ele fez, de você compor alguma... Existe a chance de você compor com o grupo Leitor? Assim, para não emparedar muito, Aqui comigo pode emparedar, eu não tenho essa escolha, não. É porque assim... O senador João Alberto disse que você nunca viu na política, só ainda não viu, foi vaca voar. E o resto tudo é possível, né? E, assim, a gente entende que nessa período de pré-campanha, a gente fica sempre nas atividades aí, e, enfim, mantendo firme a candidatura, mas a gente sabe que lá na frente as coisas vão se afunilando, aí vai vindo as composições, e aí... porque, na verdade, isso é da própria política, né? A construção do diálogo, isso não diminui, tipo, eu vou compor com outra pessoa, né? E aí, às vezes, inclusive, pelo orgulho de, às vezes, não querer compor, é que muitos grupos políticos sequer conseguem alcançar, ser vitorioso lá na frente, porque existe muito essa história da vaidade política. Não, eu não vou me apequenar. Uma coisa que eu gosto de enaltecer é a Socorro, quando ela deixou de ser prefeita para ser vereadora, porque algumas pessoas entendem que deixar de ser prefeita para ser vereadora é algo pequeno, e que não é,
né? Para quem conhece política, sabe que na política o importante é você ter a seguridade do mandato, seja ele de que for, né? Para você estar participando, já imaginou, se ela tivesse se eximido de ser candidata, de ser vereadora, hoje poderia não estar no cenário político como ela está sendo vereadora, né? Então, eu entendo que isso você pode sustentar hoje a candidatura, porque é normal de todos os pré-candidatos, mas também que pode haver uma composição aí, sei lá, com outra, que não seja com o Luciano, mas que seja que não seja com os Veloso, mas que seja com outro pré-candidato aí, enfim, eu acho que o interessante Só fazer uma correção, Ludwig. Aqui em Timon ninguém conhece o negócio de os Veloso, não. Aqui é os leitores. Esqueça esse negócio de não, mas o Samuel está falando correto, Eduardo. Eles estão passando isso. Né? Mas para não perder o foco, dentro desse contexto, Henrique, e a gente está emparedando mesmo, né? Não, aqui comigo não tem frescura, não. Mas o que acontece? Tem aquela história do amigo da onça, né? O cara pulava de um galho e o cara dizia, não, e se a onça pular no outro? Então, dentro desse contexto que os meninos estão perguntando aí, existe a outra possibilidade. E se o eleitor lhe apoiar na sua candidatura a prefeito? Isso pode existir em política, né? Assim, quem quer ser candidato, quem quer ser prefeito da cidade de Timon, tem que estar preparado para receber o apoio de quem quer que seja. Com uma grande diferença. Quando eu me eleger prefeito, eu vou ser o prefeito. Eu vou dar o meu ritmo de administração. Eu vou escolher os meus secretários. Eu vou fazer as avaliações. Eu vou governar para o povo. Então, se quiserem vir me apoiar, eu estarei de braços abertos para receber o apoio de todos, porque ganha quem tem a maioria. Então, se quiserem me apoiar, se quiserem vir compor, podem vir, que eu estou aqui para atender os anseios da população e receber o apoio de quem quer que seja, independente de que nós estejamos na frente para que a gente possa dar o nosso ritmo de trabalho. Desde que seja otimista, porque para fazer uma pergunta dessa, eu estou notando ele assim, extremamente no extremo do otimismo, né? Porque quem conhece o prefeito Luciano Leitoa, né? Que ele é um ser assim, fora da nossa realidade, eu considero ele assim como se fosse um professor de Deus, ele sabe mais do que todo mundo, a política dele é diferente da que a gente conhece, né? Então, a chance de carreira, né? Hã? Cuidado com a carreira. Mas quem enfrenta o América aqui 24 horas no dia de Coelho Neto já está acostumado com isso aí, né? Então, a única coisa que pode fazer é correr atrás de mim e eu correr também. E nem meu amigo chamou para vocês. Né? E se tu perder na carreira, tu é mole, viu? Na carreira eu não perco, não, me garanto. Mas para ficar bem claro, viu? Para ficar mais claro ainda, sim, é importante falar o seguinte. Eu falei agora há pouco, na minha fala, que eu disse que quem já teve a oportunidade de fazer e não fez, não merece a nova chance. A família Leitoa já está aí há quase 30 anos à frente da prefeitura, não conseguiu resolver os problemas crônicos da cidade de Timon, já tiveram várias oportunidades, tanto no legislativo quanto no executivo, nunca ficaram fora do poder. Quando perderam o mandato aqui, o governador Jackson Lago deu a mão, sempre tiveram a oportunidade de transformar a vida dos timonenses. E hoje, timonense, é muito fácil observar que não teve a vida transformada, que não mudou para melhor, que existe essa administraçãozinha muito feijão com arroz, que não inova, que não transformou a saúde. Até um dia atrás falavam-se muito em educação, uma grande, mas se vocês olharem, eu estou agora com o relatório do MEC de 2017, que assombra quem lê o relatório do MEC de 2017 da Secretaria de Educação. Então, assim, se tiveram grandes oportunidades de realizar o trabalho na cidade de Timon e não o fizeram, não merece uma nova oportunidade. Por isso que eu acredito que Timon vai ter a oportunidade de comparar aqueles que já tiveram chance de fazer e não fizeram com aqueles que querem fazer e que tiveram as oportunidades. Eu falo como vereador, é o meu primeiro mandato e tenho me esforçado muito para fazer grandes ações para que está próximo do povo, para fazer um mandato participativo. E tenham feito isso, graças a Deus. Tenham alcançado resultados, como o projeto que a gente fez em relação à proibição da taxa de religação, que teve um grande alcance social em toda a cidade, como vários outros projetos de lei, como o nosso perfil de fiscalização e, sobretudo, por nossa coerência. Quem me conhece sabe que sou coerente. Quando o prefeito erra, eu vou, cobro,
fiscalizo, denuncio, vou ao Ministério Público e sempre gosto de usar uma palavra do Che Guevara. A gente tem que ser duro sem perder a ternura. Vocês nunca me viram faltando o respeito com ninguém, nem ofendendo a família de ninguém. Eu denuncio dentro dos fatos. Eu busco fazer uma oposição construtiva para que o prefeito venha acertar, porque quando ele acerta, quem ganha somos todos nós. Infelizmente, nosso prefeito de Timon, o prefeito Luciano Leitor, tem errado muito mais do que acertado. E, nesse sentido, não seria coerente da minha parte dizer que faria algum sentido compor com o grupo Leitor, porque não faz parte dos meus planos. O que faz parte dos meus planos hoje é ir para a luta, é potencializar os nossos candidatos a vereadores, que são muitos bons nomes que nós conseguimos, nomes de peso, nomes de cidadãos timonenses, de pessoas apaixonadas por nossa cidade, que estão nos mais diversos bairros. Nós mapeamos toda a cidade, nós temos candidatos em todos os bairros, na zona rural de Timon, e eu tenho certeza que a chapa que nós montamos do Podemos irá eleger vereadores que darão continuidade ao nosso trabalho na Câmara Municipal, trabalho de altivez. E eu indo lá para outra esquina, que é de esquina para esquina. Uma é a esquina da Câmara, a outra é a esquina que eu moro e a outra vai ser a esquina que eu vou, que é a Prefeitura. Com a fé em Deus, eu penso muito positivo, acredito muito nisso. Se vocês observarem, Samuel, vocês têm acompanhado aqui as pesquisas, nas pesquisas dos nossos adversários, eu tenho pontuado na casa entre 8, às vezes já pontuei entre 8 e 10 pontos nas pesquisas dos nossos adversários. Isso ainda sem ter montado o nosso partido, e a nossa rejeição é a menor de todas. Então, eu acredito que nós iremos chegar, sim, até as convenções na média de 15 pontos e que nós iremos avançar nos debates, que nós iremos avançar quando pudermos lançar as nossas propostas. Estamos criando um plano de governo, poucos candidatos estão trabalhando nessa área, mas nós convidamos vários timonenses apaixonados por nossa terra, que têm vários dons diferentes, que têm habilidades diferentes, que têm vários conhecimentos e que estão vindo para somar e criar o nosso plano de governo, que será um plano de governo baseado em alguns segmentos: uma cidade inteligente, uma cidade humanizada, uma cidade sustentável, uma cidade com acessibilidade, para que a gente possa fazer isso de forma humanizada. Então, dentro desse segmento é que nós iremos apresentar as nossas propostas a todos os timonenses. E eu tenho certeza que tenho muita fé que, ao ouvir as nossas propostas, o povo de Timon vai entender que nós estamos preparados para poder governar a cidade. E o nosso maior, hoje, desafio, Samuel, o desafio que eu tenho maior é ser conhecido. O que é que a pesquisa nos mostra? Que quem conhece o trabalho do Henrique Júnior tem aprovado o trabalho do Henrique Júnior. O nosso maior desafio é passar a ser conhecido em toda a cidade. Timon tem quase 180 mil habitantes e tem mais de 200 mil habitantes flutuantes, pessoas que moram em Teresina, que vêm para cá, ou que só dormem aqui e vão trabalhar em Teresina. E eu preciso chegar em toda a cidade. E para isso não vai me faltar pernas, não vai me faltar gás. Vou calçar os meus chinelinhos, calçar o meu tênis, vou subir e descer ruas levando as nossas propostas. E se Deus der a licença lá em cima, aqui na terra, eu garanto a vocês que nós seremos eleitos prefeito da cidade de Timon. Muito bem, acho que houve um problema aqui. O Diego disse que não está conseguindo ver, eu acho que dá continuidade, dá continuidade agora, Samuel. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Sim, já que vocês tinham falado a respeito das ações do Covid-19, né? Que você... Nós temos visto aí um número crescente, né? Eu lamentei aí, porque o prefeito fez um comitê apenas com membros do governo, né? Diferentemente dos outros prefeitos, ele não garantiu a participação do parlamento, não garantiu a participação da sociedade civil, puxando para si toda a diretriz das tomadas de decisões a respeito do Covid-19, o que é preocupante, né? Porque todo mundo está querendo descentralizar as tomadas de decisões para você não ser culpado sozinho, né? E para você ter um olhar mais plural. Tem um leque porque é lógico de ideias, que né? Exato, porque se você faz um comitê plural, você garante o olhar do vereador, você garante o olhar de alguém da igreja, que cada um tem um olhar diferenciado, né? E aí, quando eu olhei que nós tínhamos feito um programa como esse, cobrando a implantação do comitê, né? Inclusive com a participação do vereador Magno Chaves de Caxias. Aí, logo depois que aparece a criação do comitê, que eu olho, está lá 6 membros do governo. Sem som. Então teve um problema aí na
na net do Ludwig. Eu tô te ouvindo normal. Eu tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo. Eu tô. Alô, alô? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Só que eu não tô te ouvindo. E agora? Não tô te ouvindo. E agora? O volume aqui tá no máximo do microfone. Eu acho que foi lá. Lá na casa do Ludwig. Eu te ouvi agora. Eu desconectei aqui o microfone e tô te ouvindo. Eu acho que deve ter sido o problema da casa do Ludwig que acabou afetando a gente aqui. Agora vamos ficar aqui no ar. Vamos dar tchau pra galera, tá bom. Então já são 9h56, né? Então eu vou fazer as vias de apresentador oficial, agradecer a todos que tiveram nos acompanhando aqui e abrir para as suas considerações finais. Só quero agradecer a todos que estão participando conosco, agradecer ao Ludwig, ao Eduardo, ao Samuel, ao convite de poder participar desse programa, de falar um pouco do nosso dia a dia, das nossas ações. Acho que é para isso que a gente tem que estar aqui, para prestar contas do nosso trabalho, porque vocês aqui são os nossos patrões, são os meus patrões, e é para vocês que eu trabalho. Então, um beijo no coração de vocês, que Deus nos abençoe e que logo, logo a gente possa voltar à nossa vida normal. Grande abraço a todos. Um abraço, meu amigo, e a gente está à sua disposição aqui. Qualquer coisa, conte conosco aqui para colaborar no nosso programa também. Valeu, na hora, Samuel. Tamo junto. Abraço.